pensar quando for meditar na palavra de Deus? Como é que ele deve pensar? E como servo de Deus, eu vejo a pregação não como apenas um esboço. Eu vejo a pregação mais além. Eu vejo a pregação mais além do que o esboço. Como assim, pastor? Eu vejo a pregação eu vejo ela como um projeto. A pregação não é apenas, na minha visão, a pregação não é apenas um esboço. A pregação é um projeto. E nem todo mundo tem paciência de trabalhar numa pregação. Nem todo mundo tem paciência. Tem pessoas que rabiscam, tudinho, e chega lá e joga para as pessoas se alimentarem. E de repente os resultados não são tão concretos como a gente queria e desejava. Então a pregação, para mim, pessoalmente, o meu conceito sobre o que é pregar, o que é fazer um esboço. Para mim, fazer um esboço é um projeto. E projeto, eu acho que você já ouviu falar de projeto. Projeto leva tempo e dedicação. Se eu conceituo como a pregação sendo um projeto, então eu estou dizendo que é preciso tempo e dedicação nela. E esse tempo é o tempo da pesquisa. Você que vai pregar, escolher um assunto, você já tem uma ideia daquele assunto, mas você tem que ver o que as outras pessoas pensam sobre aquele assunto. Isso se chama pesquisa. Eu coloquei aí ontem, não sei se foi ontem, eu coloquei que o pregador é um pensador, um pesquisador. Todo pregador é um pesquisador. Se uma pessoa é pregadora e não pesquisa e não procura outras visões, eu vou pregar sobre salvação, ok, já montei o meu esboço, mas eu preciso saber que outros autores, outros teólogos, outros pastores pensam a respeito da salvação. Eu preciso estar inteirado dentro do contexto de outras citações. Talvez eu nem use no momento que eu vou pregar, talvez eu nem use os pensamentos, mas eu estou mais contundente, mais profundo. Eu tenho azeite de sobra se precisar na hora. Então, eu falei que a pregação, o esboço, para mim não é apenas rabisco. O esboço é um projeto. E se o esboço é um projeto, ele quer dedicação, exige dedicação e tempo. Tempo em oração, em consagração, em busca da presença de Deus. Então, resumindo, eu costumo dizer o seguinte: eu como pregador, eu tenho que me preocupar com o tema, que eu já falei. Eu tenho que me preocupar com a introdução, que seja pequena e objetiva. Eu falei no sábado que eu tenho que aproximar os meus ouvintes. Então, para isso, eu tenho que ter uma verdade prática. Se eu estou pregando sobre Jesus, o Salvador, é meu tema. Meu tema é Jesus, o Salvador. Este é meu tema. Vou pregar nesta noite sobre Jesus, o Salvador. Eu tenho que, depois da introdução, puxar as pessoas para a verdade prática. E qual é a verdade prática? Jesus quer salvar você. Então, essa verdade ela vai
impactar o meu ouvinte, vai chamar a atenção ele vai dizer assim, essa mensagem é para mim, essa mensagem não está fora de contexto da realidade, porque não me dá atenção, não me chama a atenção de um pregador estar falando algo que não vai me servir, então não me chama a atenção. Mas quando eu falo algo que chama a atenção, isso vai me servir, aí eu vou parar, porque isso aí tem algo de bom aí para mim, então eu vou parar para escutar. Vocês sabem, hoje no mundo televisivo, as notícias são tudo rápidas, ninguém tem paciência mais de passar meia hora, de passar 2 horas em uma mensagem, porque as informações hoje são de poucos minutos. Então o pregador ele tem que usar também de didática, tem que usar de didática para atrair os seus ouvintes. Aí, quando você termina trazendo uma proposição que é uma verdade prática, você, como se a pregação é um projeto, então você tem que perguntar, trazer todo o projeto, aquele que estuda projeto científico, todo projeto tem uma interrogação. E é através daquela pergunta que vai estar no meu projeto, que vai se desenrolar todo o meu desenvolvimento. Então, eu faço uma pergunta e vou à procura de informações que resolvam a minha pergunta. Então, uma pregação, veja só, deixa eu concluir. Então, a pregação, eu tenho o meu tema, eu tenho um texto que eu li respeitando as vírgulas, eu tenho a introdução, que eu falei de 2 coisas na introdução, eu trouxe os meus ouvintes para perto de mim, e agora eu tenho que trazer uma pergunta, e essa pergunta ela vai me ajudar a desenvolver o corpo do sermão. Então essa pergunta é uma pergunta que eu vou em busca de resposta para ela. Por exemplo, Jesus quer salvar você. A preposição, Jesus quer salvar você. Eu aproximo as pessoas de mim. Aí eu vou perguntar, por quê? Veja só, o meu tema é Jesus, o Salvador do mundo. A minha verdade prática é Jesus quer salvar você. Aí a minha pergunta, por que Jesus quer salvar você? Por quê? Aí eu vou em busca de resposta para o ouvinte. E essa busca de resposta, que eu vou buscar as respostas para o ouvinte, é dentro dessa busca de resposta que eu faço o meu desenvolvimento. Entendeu? Então, eu apenas estou trazendo uma dica para as pessoas que querem entrar. Não é complicado, é trabalhoso. É diferente. Complicado não é. É trabalhoso. Também tem o seguinte, se você quer pregar apenas por pregar, então do jeito que você está, tá bom. Agora, se você quer pregar de forma que o teu ouvinte compreenda, seja transformado, receba a graça, então você tem que ter trabalho. É um trabalho e um trabalho grande. Então, eu acredito que nem todo mundo vai ser pregador. Por quê, pastor? Porque nem todo mundo quer ter um trabalho de esmiuçar, de fazer as coisas direitinho. Nem todo mundo quer ter esse trabalho, né, de esmiuçar uma mensagem. Então, hoje eu falei sobre a frase interrogativa dentro de um sermão. A frase interrogativa é muito importante. Por quê? Porque através da pergunta que eu fizer dentro do meu sermão, eu vou buscar a resposta para aquela pergunta, e na medida que eu vou buscando resposta, eu vou criando o corpo do meu sermão. Né? Entendeu aí? Amém? Então fica essa dica para os irmãos. A paz do Senhor, irmão Idson. Fica essa dica para os irmãos. Paz do Senhor, irmã Rosiane, glória a Deus. A aula de sábado, vamos agora para a segunda etapa.
nós estudamos um tema que foi muito pesado. Nós falamos que o diabo não está de brincadeira. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Nós estudamos sobre isso e nós falamos 3 coisas que foram muito difíceis. E a verdade prática que nós falamos foi que existem muitos crentes brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando de ser diabo. Nós falamos sobre isso. E dentro desse texto nós dividimos em 3 partes. Aí eu coloquei o diabo, eu coloquei assim, ó, o diabo quer roubar você. Até ficou parado aqui, ninguém deu glória, mas é o que Jesus estava dizendo. O ladrão vem para matar, para roubar, matar e destruir. Transcendente, vamos lá, gradativo, né? Primeiro roubar, depois matar e depois vai mais profundo, destruir. Cada uma dessas fases são cortes mais profundos, né? Roubar, depois vem matar e destruir. É bom a gente seguir a ordem cronológica que Jesus ensinou. Então, aí eu falei, foi até pesado, mas eu vi testemunho de pessoas que depois me procuraram, disse que foi transformador, que abriu seus olhos. Então, veja só, o ladrão vem para... Eu falei mesmo, o diabo quer roubar você. E eu mostrei em que o diabo quer roubar. Aí depois eu falei, o diabo quer matar você. Falei sim, o diabo quer matar você. E depois eu falei, o diabo quer destruir você. Só que também eu falei que querer não é poder, né? O diabo quer, mas existe Jesus. Porque se o diabo não está de brincadeira, também Jesus não está de brincadeira. Jesus veio, se o diabo é o leão, o falso leão, Jesus é o verdadeiro leão. Se o diabo é valente, Jesus é aquele que vem amarrar o valente. Se o diabo ele vem por cima das portas, Jesus entra pelas portas. Então Jesus também não está brincando de ser Jesus. E por isso que nós entendemos aquilo que disse o salmista: se não fora o Senhor, os nossos inimigos teria nos engolido vivo. Então, essa aula de sábado foi o diabo não está de brincadeira. Foi a aula de sábado. Amém, irmãos? Eu estava pensando aqui, depois trazer um estudo sobre ansiedade, né? O mal que tem assolado, as preocupações. E nós, como cristãos, temos que estar de olho, né, na nossa família, aquelas pessoas que estão na nossa casa, a respeito desse conceito de ansiedade. Mas depois a gente vê isso. Vamos hoje, Rosiane, quando passar tudo isso, venha nos visitar, pastor. Aqui está precisando muito. Tá certo, irmã Rosiane? Eu me lembro de você louvando a Deus, cantando aquelas canções muito bonitas. Vamos estudar hoje em Efésios capítulo 4 e o versículo 1 ao 6. Eu vou dar um tempo para você pegar a sua Bíblia. Meu presbítero Ozia, paz do Senhor. Gostei muito daquele estudo. Amém. Estou me aprofundando nele, irmão Itz? Vamos lá para Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios 4. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga amém. Eu fico parecendo que eu estou na igreja, né, irmão?
Quem achou, diga amém. Suri chegou. Efésios capítulo 4, versículo 1. Vamos lá, gente. Quem achou, diga amém. Efésios 4, 1 vai dizer o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Amém. Que versículo bonito, né? Deixa eu colocar aqui. Então, o apóstolo Paulo, o tema hoje do estudo é um clamor à unidade da igreja. Um clamor pela unidade da igreja. Nós iremos estudar sobre o clamor pela unidade da igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos para o início, né? Para a explicação. Lucy, isso aqui. A carta aos Efésios, a epístola aos Efésios, nos traz um tema interessante a respeito da unidade da igreja. Ela vai abordar de forma diligente e profunda esse tema, unidade. O apóstolo Paulo, logo no início do capítulo 4, logo assim que se inicia o capítulo 4, ele vai fazer um clamor. Ele vai dizer, rogo-vos. Esse rogo-vos, na verdade, eu estou pedindo, eu estou clamando. Eu estou aqui me colocando, eu estou rogando a vocês. É sério isso aí, é sério. Ele não está apenas pedindo, eu rogo-vos. Ele usa um termo mais contundente, mais forte, para pedir que os irmãos em Éfeso vivessem unidos. Ele podia dizer simplesmente, eu peço, né? Ficar mais simples. Mas para a seriedade da coisa, ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, que andeis como digno da vocação que foste chamados. Na verdade, a epístola aos Efésios, ela é dividida em duas partes. Amém, irmãos? A epístola aos Efésios é uma epístola doutrinária, né? De doutrina. E Paulo vai dividir em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos uma doutrina teórica, ou seja, Paulo está ensinando a doutrina dos apóstolos de forma teórica, como conceituando-a, trazendo os conceitos, ensinando do capítulo 1
ao capítulo 3. Quando ele chega no capítulo 4, ele vai agora ensinar a prática dessa doutrina. Preste atenção. Então, a carta aos Efésios, na verdade, é uma doutrina teórica, mas também é uma doutrina prática. Paulo logo ensina a teoria. Vamos aprender a conceituar a respeito da doutrina. Quando chega no capítulo 4, ele vai cobrar a prática dessa doutrina. Ele vai trazer a prática para a igreja. E é isso, basicamente, que está sendo discutido aqui dentro da carta do apóstolo aos Efésios. Observando o texto, nós observamos o texto, entendemos que a unidade da igreja, ela é um desejo de Deus. Deus deseja que a igreja seja unida. E esse desejo da igreja ser unida, Deus deseja que a igreja seja unida, é revelado em Cristo. Quem está entendendo? Deus deseja que a igreja seja unida. E esse desejo de Deus, que a igreja seja unida, é revelado em Cristo. E quando esse desejo é revelado em Cristo, ele nos é proporcionado pelo Espírito Santo. Então, Deus deseja que a igreja seja unida. Esse desejo é revelado em Cristo. Cristo revela esse desejo que Deus quer que a igreja seja unida. E o Espírito Santo propõe em nossos corações essa unidade. Então, é algo muito bem organizado no espiritual. Então, Deus deseja, revela o desejo. Quem está entendendo isso aí? Deus deseja que sejamos unidos. Amém, irmão? Aí Cristo vem e revela esse desejo. Amém, irmão? E o Espírito Santo é o agente que promove essa unidade. Quem entendeu? Diga amém. Se vocês observarem João, capítulo 17, versículo 20 ao 23, vocês vão entender isso que eu estou dizendo a vocês. João 17, 20 ao 23 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio das mensagens deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deixe-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim. Veja, eu neles, eu na igreja, unido na igreja, e Deus em Cristo. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba. Plena unidade, isso é muito forte. Eu, Cristo na igreja, oh glória, a igreja em Cristo, Cristo no Pai, e acontece a plena unidade. A plena unidade, aí, e o mundo vai perceber que Jesus foi enviado. E aí ele vai dizer assim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A plena unidade. Então, o desejo de Deus
é que a igreja esteja unida. E esse desejo foi revelado em Cristo. Foi revelado em Cristo. Cristo revelou esse desejo. E o Espírito Santo é o agente dessa unidade. Amém? Está chegando aí a nossa irmã Hilda. Deus abençoe. De forma, preste atenção, que podemos afirmar que a vontade de Deus é que sejamos um em Cristo. Quando Deus olhar para nós, veja esta unidade em nós. Na verdade, a igreja já é unida. Tem pessoas usadas pelo diabo que diz assim: que povo desunido são os crentes? Isso, na verdade, não é verdade. Veja que paradoxo. Veja, então, se a gente prega que os crentes, que a igreja é desunida, a gente está desfazendo aquilo que é proposto por Deus. O que é proposto por Deus? A plena unidade, né? A igreja, ela é unida. Amém, irmão? A igreja, eu vou repetir, a igreja, vai quebrar agora muito laço quando eu falar isso. A igreja é unida. Vou repetir de novo, só para arder no coração e queimar nos ouvidos. A igreja é unida. Poxa, pastor, o que é isso? O que falta na igreja não é unidade. Paulo vai demonstrar aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4. O que falta na igreja, presbítero Osias, irmão Whitson, irmã Hilda, o que falta na igreja não é unidade, não. A igreja já é unida em Cristo. O que precisamos realmente é conservar esta unidade. Aí é diferente. A unidade já existe. O que é preciso é a conservação da unidade. E é isso que Paulo vai nos ensinar. Paulo vai nos ensinar, não que, irmãos, a igreja é desunida e a igreja precisa se unir. Não é isso que Paulo vai ensinar. Paulo vai ensinar como manter a unidade em Cristo. Clamor pela unidade. Porém, não é? Estamos andando, dizemos que somos unidos, não é? Outros dizem, não, a igreja não é unida. Mas se a gente diz que a igreja não é unida, o que é que nós estamos dizendo? Né? Porque o Espírito Santo, ele está em nós, em mim. O Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, ele está em nós e ele quer proporcionar unidade na igreja. Amém, Giovana? Então, a unidade na igreja já existe. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga assim, a igreja já é unida. Amém? Então, o que precisa é a manutenção, o trabalhar nesta unidade que já existe. Então, quando eu digo assim, a igreja, esses crentes são desunidos, na verdade, eu estou pregando uma doutrina, eu estou anunciando aquilo que o diabo quer que seja anunciado, que nós somos desunidos, que os crentes não vivem em unidade, que os crentes vivem em briga, em confusão. É isso que o diabo quer espalhar. Só que, se olharmos para Paulo, ele vai ensinar que a igreja ela é unida, precisa que essa unidade seja trabalhada. Quem está entendendo isso aí? Amém, irmãos? Vamos lá. Agora, veja só. Agora, não podemos cantar somos um corpo. Não tem aquele hino? Não podemos cantar que somos um corpo em uniformidade. Poxa, que complicação é essa? Precisamos cantar somos um corpo
em unidade e não em uniformidade. E qual é a diferença de unidade e uniformidade? Quando cantamos somos um corpo em uniformidade, estamos dizendo uniformidade, estamos dizendo estamos nos vestindo iguais, estamos falando a mesma língua, estamos andando do mesmo jeito, mas porém não somos unidos. Uniformidade vem de uniforme. Os trabalhadores, quando vão para a empresa lá em Suape, muitos têm o mesmo uniforme. Isso não quer dizer que eles estão unidos, estão com o mesmo uniforme. Então, não podemos cantar somos um corpo em uniformidade. Somos um corpo porque somos iguais, nós vestimos as mesmas vestes, nós cantamos os mesmos hinos, nós compartilhamos a mesma fé, então somos iguais, uniformes, mas não é isso, unidade não é isso. Então, quando cantamos somos um corpo em unidade, estamos dizendo que além de sermos iguais, além de sermos uniformes, nós somos unidos. Então, a igreja não é uniforme. A igreja pode até ser uniforme, mas além de ser uniforme, a igreja é unida. Eu creio nisso, em nome de Jesus Cristo. Ai de mim se não crer nisso. Amém, irmão? Ai de mim se não crer nisso. A igreja, ela é unida. Talvez você nunca ouviu ninguém pregar isso assim, não foi? Mas eu estou falando o pensamento de Deus. O pensamento do Senhor Deus, o pensamento de Jesus e a ação do Espírito Santo na igreja. Precisamos entender a diferença de uniformidade e unidade. Por exemplo, quando o coral, seja ele da União Feminina, seja ele dos jovens, seja ele dos senhores, faz um fardamento com a mesma cor, com o mesmo tecido, não é? Aí a gente... mas isso não significa que o coral da União Feminina, o coral dos jovens, o coral dos senhores estão unidos. Só porque eles estão vestindo as mesmas roupas, a mesma qualidade do tecido, só porque eles estão com a mesma cor da roupa, não significa que eles estão unidos. Às vezes foi uma briga ferrenha para que aquele fardamento fosse feito. Às vezes, e muitas vezes, quase 80% das vezes, nós que somos pastores de igreja sabemos disso, que às vezes houve uma briga antes de chegar a uma conclusão de vestirem só fardamento. Então, o conceito de unidade, o conceito de estarmos unidos, vai além de sermos uniformes. O conceito de estarmos unidos vai além de estarmos vestindo a mesma farda. O conceito de estarmos unidos vai além de nós nos congregarmos no mesmo templo. Aleluia. Estar em unidade é mais profundo. Amém, irmãos? Ninguém deu glória, mas eu continuo. Ninguém glorificou, mas eu continuo. Então, é ilusório acharmos que todo mundo, todas as mulheres da igreja vestem saia longa e usam cocó, aquela igreja é muito unida. Isso não é conceito de unidade. Todos os homens da igreja vestem-se de paletó, todos são unidos. Isso não é conceito de unidade. Isso é conceito de uniformidade. Unidade é mais profundo. E é isso que Paulo ele quer trazer à memória, ensinar os cristãos a prática dessa doutrina, para que a unidade que Jesus tanto deseja, que Deus tanto deseja, ela se manifeste em nós. Amém, irmão? Eu afirmo ainda que a unidade
já afirmei antes, vou repetir, já existe. O que se faz necessário, vou repetir, é que esta mesma unidade seja mantida. E dentro desse texto, quais são as instruções que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja em Efésios, para que a igreja ande em unidade e essa unidade seja mantida? Ele, no capítulo 4, é muito contundente, é muito instrutivo. Eu vou usar até um termo pejorativo, um termo contundente, vamos dizer assim. É muito gostoso. Na verdade, o apóstolo vai nos ensinar 4 principais fundamentos para que a igreja se mantenha unida. Ele vai ensinar, igreja, a unidade já existe, vocês estão em Cristo, amém. O Espírito Santo está em vocês, amém. Então a igreja já é unida. O que nós precisamos trabalhar agora na igreja é mantê-la. E eu vou ensinar aqui os recursos necessários, as instruções necessárias para que esta unidade que já existe, amém, irmão? Amém, irmão? Já existe em você. A unidade já está dentro de você. Está ou não? Ora, se a unidade não está dentro de você, é porque você não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o agente da unidade. E se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus vai te guiar à unidade, vai te guiar à paz com o próximo, vai te guiar a abraçar o próximo, vai te guiar a perdoar o próximo. Então, se o Espírito Santo, que é o agente da unidade, está dentro de você, você não vai ser um briguento. Ninguém deu glória, o meu continua. Na verdade, o apóstolo Paulo vai nos ensinar esses princípios que estão aqui na carta aos Efésios. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém? Em primeiro lugar, a igreja, não é o templo. O templo são as pedras. O templo são as pedras. Em primeiro lugar, a igreja necessita moderar a sua atitude pessoal. Cada um, eu, pastor, cada um de vocês, membros, cada um dos congregados, tem que moderar as suas atitudes pessoais. Ele tem que moderar. Em segundo lugar, o apóstolo vai nos ensinar que nós precisamos entender, eu tenho que entender na minha mente, qual é o principal motivo para que eu viva unido. Eu tenho que ter quais são os objetivos, por que eu tenho que viver em unidade. Em terceiro lugar, devemos discutir, ter cuidado para não dar lugar ao diabo, porque o diabo, ele é um agente da confusão. Eita, ninguém deu glória. É o diabo que promove a dissensão dentro da igreja. E eu quero trabalhar a unidade, então eu tenho que ter cuidado para não dar lugar ao diabo. A gente vai trabalhar isso aqui na frente, daqui um pouquinho. Ele é o provocador das dissensões na igreja. Então, quer dizer, pastor, que quando alguém está provocando dissensão dentro da igreja, está sendo usado pelo diabo, infelizmente não é o Espírito Santo que está usando aquela pessoa. Se aquela pessoa, já vai, viu? Vai ou não vai? Se aquela pessoa está promovendo dissensão, confusão, briga, discórdia dentro da igreja, aquela pessoa, seja ela mais crente como for, a Bíblia dela pode ser do tamanho da Bíblia do trem. Se ela está promovendo dissensão dentro da igreja, ela está sendo instrumento de Satanás. Porque o Espírito Santo, eu continuo falando, o Espírito Santo, ele é agente da unidade. Quem pode dar glória a Deus? Ninguém deu glória, o meu continua. Então o Espírito Santo, ele é o agente que provoca a unidade. Enquanto o diabo, já vai, viu? Já vai. O diabo é provocador de confusão.
Enquanto o Espírito Santo provoca em mim, em você, está descendo ao som já, provoca em mim, em você, a unidade, o diabo provoca dissensão. Então é fácil descobrir, né? É fácil descobrir quando alguém está trazendo dissensões. Então é agente do diabo. Então, eu vou continuar. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele promove unidade. Isso aí é sem discussão, né? Ele promove unidade. O pastor, ele pode até mandar, ensinar, instruir que os irmãos sejam unidos. Eu posso chegar no púlpito e dizer assim: irmãos, sejam unidos, irmãos, se unam. Eu posso. Só que aquela minha instrução só vai servir por alguns dias ou até mesmo por alguns minutos. Por quê? Porque o pastor é dever dele de ensinar, mas os irmãos vão esquecer com o tempo, né? O pastor pode até ensinar e os irmãos vão obedecer por um momento, mas depois volta a fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque eu não tenho condições de transformar as pessoas. Eu não tenho condições de trabalhar na mente das pessoas, na alma da pessoa, na personalidade da pessoa, no caráter da pessoa. Eu não tenho condições. Eu posso instruir as pessoas, mas as pessoas poderão voltar a fazer a mesma coisa. Lembra que a gente pede às pessoas: irmãos, venham ao culto, irmão, venha à Santa Ceia, e como por um momento os irmãos vêm, né? Se a gente diz assim: irmãos, venha à Santa Ceia, irmãos, aí os irmãos por um momento vêm, mas no terceiro e na quarta ceia já não vem mais. Por quê? Porque não houve um convertimento, não se converteram. Apenas em obediência ao pastor, a palavra do pastor ou de alguém que a ele se referiu, ele vai obedecer por uma vez ou duas. Mas depois, dentro dele, não houve uma conversão real. Mas quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo trabalha, quando o Espírito Santo converte, não é preciso, irmão, ninguém está pedindo para ninguém vir para a Santa Ceia. Não é preciso, pastor nenhum está pedindo para que os irmãos se unam. Não é preciso para que, quando o Espírito trabalha, camasto decávia, não é preciso, irmão. O Espírito Santo, quando o irmão deixa o Espírito Santo trabalhar, não é preciso estar separando briga depois da ceia de irmãos. Não é preciso, porque o Espírito Santo, ele é o agente que trabalha na área da unidade. Ele sabe trabalhar na área da unidade. Eu posso disciplinar 100 vezes esse irmão, mas se o Espírito Santo não trabalhar nele, ele continua com aquela mesma natureza. Então é preciso que o Espírito Santo venha. Amém, irmão? Ninguém deu glória. Vamos lá. Olha, o Espírito Santo, né, ele vai fazer essa transformação nas pessoas. A exemplo, vou trazer um exemplo aqui. O profeta Ezequiel, quando ele pensou, e Deus disse assim: Ezequiel, eu que faço tua agenda, sou eu que faço tua agenda, e hoje tu vai pregar no Vale de Ossos Secos, que representa Israel, e estavam os ossos tudo separados, né? Tudo separado um do outro, sequíssimo. E Deus vai perguntar: ô Ezequiel, há possibilidade desses ossos reviverem? Ele olha assim, os ossos tudo separados, sequíssimo. Ele vai dizer assim: rapaz, eu não vou entrar nessa não, tu sabes, Senhor. E quando ele diz isso, aí o que é que o Senhor orienta ele? O Senhor diz assim: eu vou te orientar, eu vou te ensinar. Você não sabe, mas eu vou te ensinar como trazer esses ossos em unidade
a ponto de se transformar em um exército. O que é que tu tem que fazer? Tu tem que profetizar o Espírito. Ele que vai promover isso. Tu vai dizer, vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio, os ossos, houve um rebuliço, ossos se juntaram com ossos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles ossos que estavam separados, aquele irmão que diz assim, eu não falo com aquela irmã, aquele osso seco, eita, ninguém deu glória. Aquele outro osso seco que diz assim, eu não falo com aquela irmã, eu acho aquela irmã chata. Qual é o pastor no mundo que vai fazer aquela irmã se juntar com a outra? Qual é o pastor no mundo que vai fazer que aquele irmão se junte com aquele irmão? Aquela irmã, qual é o pastor no mundo? Dê as mãos aí, pegue na mão. Vai fazer? Vai. Vai haver, no momento, uma conexão, vai sair dali, meu irmão. Não acontece nada. Então, o Espírito Santo, ele vem, e quando ele vem sobre os ossos secos, a Bíblia diz que os ossos se tornaram um só, se juntaram. Então o Espírito Santo, ele é o agente da unidade. Ele une as pessoas. Só o Espírito Santo pode unir as pessoas. Amém, irmãos? Então, a primeira instrução do apóstolo, a primeira instrução é que nós temos que, para conservar a unidade, nós temos que moderar nossas atitudes. Primeiro, antes de eu sair aí atirando nas pessoas, antes de eu dizer assim, ó, desunida por conta de Maria, de João, é José que é assim. A igreja só é assim por conta de José. O apóstolo Paulo está dizendo assim, não. Primeiro, para que você conserve a unidade dentro da igreja, você tem que moderar você. É você que tem que se controlar. Amém, irmão? Ninguém deu glória. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, rogo-vos para os irmãos, pela compaixão de Deus, né? Então ele vai fazer um pedido, ande como é digno da vocação que fosse chamado, né? Então ele está dizendo assim, ande, vocês foram chamados a uma vocação. Ande, vocês foram chamados para servir a Cristo. Ande de acordo com aquilo que você foi chamado, irmãos. Então nós fomos chamados para quê? Para servir a Cristo, ao Evangelho, ok? Então ele vai dizer assim, ande como crentes. Vocês foram chamados para ser crentes, servo de Deus. Então ande como crente. Já vai ou não vai? Andar como crente não apenas está sendo relacionado às vestes, que também é, não disseminamos isso, mas andar como crente é falar como crente, não andar falando palavrão, não andar xingando as pessoas, não andar falando das pessoas, eita, ninguém deu glória, não andar apontando as pessoas, ande como crente, ande como Jesus andou. Jesus não andou aí disseminando contenda, desunião. Jesus não, Jesus fazia a obra de Deus e desfazia a obra do diabo. Então, eita, ninguém deu glória. Ande de acordo com a fé que você profere. Qual é a fé que eu profiro? A fé em Cristo. Então eu devo andar como Cristo andou, né? Ande em humilhação. Andar em humilhação não é andar rasgado. Andar em humilhação é andar e reconhecendo quem você é e reconhecendo quem Deus é. Ande em mansidão, seja manso, deixe de ser brabo. Eita, deixe de ser brabo, seja manso. Aleluia, glória a Deus. Não é? Você ora, era brabo, né? Brabo, que só uma caipora, sirina lá. Se você comigo, vai ver. Eita, Jesus está falando com alguém aí. Aleluia.
Mas se eu quero que a igreja conserve a unidade, eu tenho que deixar minha brabeza. Eita, ninguém deu glória. Eu tenho que deixar minha ignorância. Eita, gente, bote nos pés da cruz. Ande em longanimidade, seja paciente, ande em amor, suportando um ao outro. Haverá momentos que vai ficar difícil a gente suportar um ao outro. Vai ou não vai? Tem momentos que é difícil a gente suportar o outro. Mas para a conservação da unidade, a gente às vezes vai precisar suportar um ao outro, irmão. Meus irmãos, eu vou ficar por aqui. Já vai dar 11 horas. Nós tínhamos o segundo ponto, que são quatro expectativas, né? 4 aspectos que nos levam à unidade. Mas eu vou ficar por aqui para, se possível, a gente continuar o estudo depois, né? A unidade é um desejo de Deus revelado em Cristo e aplicada em nós pela ação do Espírito Santo. E para que a igreja já é unida, só precisa manter esta unidade, né? Como é que se mantém? Eu me controlando a mim mesmo. Quando cada crente se controla, cada crente controla a si próprio, vai haver uma expansão maior para que essa unidade seja trabalhada dentro da igreja. Amém, irmãos? Então amanhã, se Deus permitir, a gente continua com o segundo tópico e a gente vai aprender, compreender o real motivo por que devemos viver unidade. A gente vai saber por que eu devo viver unidade, né? Eu sei que eu tenho que agora me controlar, ser manso, ser paciente, longânimo, para que a unidade aconteça. Primeiro eu tenho que trabalhar em mim, cada crente vai trabalhar em si. E depois que isso acontecer, aí eu vou saber o real motivo por que eu devo viver em unidade. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aos irmãos que acompanharam esse estudo. Deus abençoe a irmã Joseli, a esposa do irmão Itzo. Deus abençoe a irmã Betânia. Deus abençoe a irmã Lourdinha, que está em trabalho. Cada vez você mesmo. Vá pensando nisso. Hoje quer dizer que para que haja unidade na igreja é preciso que eu me controle. É preciso que você se controle. Eu falo logo direto. Deus abençoe o presbítero Osias, que está nos acompanhando. É uma honra estar com o presbítero Osias aqui conosco. Amém, irmãos? Então, amanhã, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, a gente vai continuar com esse estudo, o clamor pela unidade na igreja. Estaremos estudando o ponto 2, que é compreenda o real motivo por que devemos viver unidade. Entendendo, irmão, que unidade é diferente de uniformidade, né? O que é uniformidade? O irmão Idson sabe que é uniformidade e que é unidade. Uniformidade é quando estamos vestindo-nos iguais, cantando o mesmo hino, mas às vezes está uma briga terrível. E isso não é unidade. Unidade é mais profunda. Deus abençoe os irmãos, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por tudo, por essa noite, pelas tuas bênçãos reveladas, que em nome de Jesus nós possamos pensar nessa noite sobre a participação de cada um de nós para promover a unidade. A unidade não depende de um todo apenas. A unidade na igreja não depende do pastor apenas. A unidade depende de cada um que faz parte do corpo de Cristo, de mantê-la e de conservá-la. Pai, muito obrigado por esta palavra. Essa palavra abriu meus olhos, me fez entender o meu papel como membro, me fez entender meu papel como congregado. Essa palavra me fez entender meu papel como pastor dentro da igreja. Ó Deus, muito obrigado por esta revelação descrita na carta aos Efésios.
Assim nós te pedimos uma noite de paz. Abençoa meus irmãos, que possamos, com mais rapidez possível, estarmos juntos, congregando, em nome de Jesus, para quando estivermos congregando, praticarmos esta palavra, em nome de Jesus. Boa noite a todos, Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.